Olá, seja bem-vindo, bem-vinda para mais um conteúdo aqui no canal e no quadro de hoje que se chama Despertando do Eu Zumbi. Eu trouxe uma história muito interessante de uma pessoa que é exemplo para nossa vida. E para que serve esse exemplo? O exemplo é o seguinte: para que a gente não se torne zumbi, colocando a culpa no outro, na sociedade ou na injustiça que a gente sofreu. Porque muitas das vezes a gente é inocente de algumas situações que acontecem conosco e mesmo assim o mundo nos ataca, o mundo pode nos atingir e aí isso, se a gente não estiver preparado, pode acontecer da gente cair, né, na situação de zumbi, sabe? Se entregar de vez e não se importar. O mundo é assim mesmo, eu não vou mudar o mundo, então que se dane, eu não tô mais nem aí, entendeu? Então, para que a gente não entre nessa vibe aí do zumbi, colocando a culpa no outro, no mundo, pelo que fizeram contra nós, então é por isso que eu achei muito importante trazer essa história de hoje. E qual é essa história? Essa história eu tirei da reportagem, lá do Domingo Espetacular. O link está aqui na descrição desse meu vídeo aqui, tá? E diz o seguinte: homem é absolvido após passar 2 anos preso por crime que não cometeu. Veja bem, o homem passou 2 anos preso. Foram 2 anos da sua vida encarcerado, pagando por um crime que ele não cometeu. E este homem, ele se chama Elvésio Ribeiro dos Santos. Ele tem 38 anos de idade e ele é lá de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, tá? E como foi que aconteceu a história? Eu vou contar um resumo aqui e aí depois a gente vê as considerações, o que a gente pode aprender, tá? Então foi o seguinte: o Elvésio, ele estava num determinado lugar, né, e tudo, era noite, e aí um pessoal estava brigando. Como ele viu que tinha um homem em situação de perigo, o que foi que ele fez? Ele foi lá defender esse homem, né? E aí, vai lá, vem cá, ele caiu dentro de um ribeirão, assim, uma vala onde tem um córrego, e lá ele torceu o pé. Por conta disso, quando ele saiu de lá, ele já foi direto para casa dele. E aí, até porque, né, no ponto de vista dele, o pessoal já tinha se dispersado e não tinha mais ninguém ali. Ok, chegando na casa dele e tudo, dormiu. Quando foi no dia seguinte, sabe o que aconteceu? No dia seguinte apareceu a viatura lá e aí já levaram ele lá para a delegacia. Da delegacia ele já foi direto para o presídio e ele nem sabia o que tinha acontecido. Pois é, e sabe o que aconteceu com esse cara que ele defendeu lá? O cara, ele foi morto. 3 homens mataram o cara, justamente o cara que o Elvésio tentou defender. E aí, mas o Elvésio não sabia nada disso. Ok, ele foi preso, foi conduzido para o presídio e lá ele ficou 2 anos detido, esperando julgamento por um crime que ele nem sabia sequer como foi que aconteceu. Entende a situação? Então é uma situação muito complicada a do Elvésio. Por quê? Porque foi descoberto depois, através das investigações, que o Elvésio, quando ele caiu e tal, lá no Ribeirão e foi para casa, na verdade o homem, ele tentou fugir, conseguiu por alguns metros. Aí 2 ou 3 caras foram atrás deste dito homem, da vítima, e o mataram. E aí fugiram. E aí a culpa recaiu para o Elvésio, tá? E aí o Elvésio, ele vai contando aí na reportagem, que você pode na hora que você quiser, você pode entrar na descrição aqui do meu vídeo, que está lá a reportagem completa. É muito interessante a gente assistir essas histórias. Ele diz que lá na cadeia ele sofreu muito. Ele ficou preso com mais de 20 homens num cubículo, tudo apertado, sofrendo privação. A mãe dele todo dia chorava, muito triste com a situação, podendo acontecer uma rebelião, alguma coisa, sendo que ele era inocente. Então, pessoal, até que no final, após 2 anos, o Elvésio foi julgado e ele foi absolvido porque ele não cometeu o crime. Porém, ele passou 2 anos preso. Enquanto a gente fica sabendo de histórias por aí, de pessoas que cometem absurdos, né? E a pessoa não vai presa, não fica presa, enquanto o Elvésio ficou lá preso. Então a gente vê a questão da injustiça na história do Elvésio acontecendo.
E sabe o que eu achei interessante na história do Helvécio? Eu achei muito interessante a fala dele. Por quê? Porque, apesar do que aconteceu, a gente, é notório, a gente percebe que o Helvécio é uma pessoa para cima. Ele é uma pessoa que não se entrega, que não se abate. A conversa dele é o seguinte: não, eu vou melhorar, eu vou crescer, eu vou fazer, eu vou acontecer. A gente não vê o Helvécio, claro que ele sente aquela tristeza que é comum, né, da injustiça que ele sofreu, mas o que eu acho bonito nele é que ele não se entregou. Ele não se entregou para a derrota, apesar de tudo que ele sofreu injustamente. O papo dele é: não, eu vou melhorar, eu vou crescer, eu vou me desenvolver, eu vou evoluir. Esse é o papo dele, tá? E aí, para fundamentar esse pensamento aí do Helvécio, que é um pensamento muito bonito, eu trouxe aqui para gente a citação do Marco Aurélio, e eu vou colocar aqui para vocês acompanharem a leitura comigo. Acompanhe comigo aqui, por favor. Aconteça-te o que acontecer, a natureza ou te preparou para o enfrentar ou não te preparou. Se acontece alguma coisa desagradável que tens o poder de suportar, não fiques ressentido, mas suporta-o antes da maneira que ela te capacitou para o fazeres. Se essa coisa excede esse poder, mesmo assim, não cedas ao ressentimento, porque a sua vitória sobre ti porá fim à sua própria existência. Lembra-te, contudo, de que a natureza te deu de fato a capacidade para suportar qualquer coisa que o teu julgamento consiga declarar suportável. Considera-a como uma coisa de interesse próprio e um dever a cumprir. Então, diante da leitura do Marco Aurélio, né, eu anotei alguns pontos aqui muito importantes, muito interessantes para a gente conversar aqui no conteúdo de hoje. Vamos lá, então? Primeiro ponto muito importante para a gente conversar sobre o conteúdo de hoje, que é a história do Helvécio, o cara que foi acusado, na verdade, ele foi acusado de homicídio, sendo que ele era totalmente inocente, mas ele ficou 2 anos preso lá no presídio, junto com demais presos, correndo perigo lá, tá? E também a gente fazendo uma correlação com o pensamento do Marco Aurélio. Vamos lá, o primeiro ponto que eu anotei aqui é o seguinte: a natureza ou te preparou para enfrentar ou não te preparou. E o que isso tem a ver para a nossa vida real? Isso tem a ver para a nossa vida real o seguinte, que muitas das vezes a gente enfrenta um desafio na nossa vida, a gente enfrenta um problema na nossa vida e às vezes a gente reclama porque esse problema aconteceu. Mas se a gente pensar bem que cada desafio, cada problema que a gente enfrenta, que a gente supera, ele pode ser, na verdade, uma preparação da nossa alma, um desenvolvimento do nosso eu, é a oportunidade da evolução. E é por isso que na própria citação do Marco Aurélio, ele vai falar: a natureza ou te preparou para enfrentar ou não te preparou. Então, como é que a natureza prepara a pessoa? É justamente através da vida real, do dia a dia, dos desafios, dos problemas. Aquela pessoa que é mimada, que nunca tem problema, que nunca tem nada, tudo é perfeito na vida dela, a natureza não está preparando ela. E no dia que ela levar um tombo, vai ser muito difícil ela se levantar, tá? Então, muitas das vezes, qual é o resumo da história aqui? É que muitas das vezes o problema que acontece conosco, se a gente souber conduzir, ele pode ser o trampolim para o próximo nível mais elevado da nossa consciência, do nosso eu. E o segundo ponto que eu anotei aqui com relação, à nossa história de hoje e a citação do Marco Aurélio é o seguinte: não viva o ressentimento. E o que é o ressentimento? O ressentimento é a mágoa. É uma mágoa que a gente guarda dentro da gente e que vai sufocando, vai matando o nosso ser, o nosso espírito, a nossa energia. Então, no caso do Helvécio, a gente percebe que, apesar do que aconteceu com ele, do que ele enfrentou, da injustiça, gente, é muito complicado, foi muito pesado isso na vida dele.
mas ele não guardou ressentimento na vida dele. E por conta disso, isso vai ajudar ele a subir para o próximo nível, a não ficar empacado, né? Então, a gente não pode guardar mágoa, viver o ressentimento. Não significa, por exemplo, aconteceu um problema, alguém fez alguma coisa ruim pra gente, tá? Tudo bem, você é ser humano, eu sou ser humano. Então, é perfeitamente normal você sentir aquele ressentimento, aquela mágoa, aquele sentimento negativo. Isso pode acontecer? Pode, e é humano, tá? Mas o que não pode acontecer é a gente ficar vivendo isso para nossa vida inteira. Você sentir o ressentimento, a mágoa, mas superar, perdoar, seguir a tua vida. Aí sim, você está sendo totalmente normal. Isso aí não é feio, isso não é errado, isso tá tudo dentro do padrão, tá? Nós somos seres humanos e é assim mesmo. Agora, jamais viva o ressentimento. Sentir o ressentimento uma vez ou outra, ok, mas viver o ressentimento, não permita isso na sua vida, porque na verdade isso só vai atrapalhar a tua vida cada vez mais. A terceira situação que eu anotei aqui, que é muito importante a gente linkar a história do Elvésio com a citação do Marco Aurélio, é a seguinte, é que você tem a capacidade de suportar qualquer coisa que o teu julgamento acredita que você é capaz. Então, se você acredita que você é forte, que você é capaz de superar a dor, o ressentimento, a traição, tudo aquilo que fizeram contra você, se você colocar isso na sua cabeça, na sua mente, no seu sentimento, então você vai ser capaz sim, você vai suportar. Agora, se você colocar na sua cabeça que você não é capaz de suportar, que você é frágil, que você não vai conseguir e tudo mais, aí fica difícil. Então, é muito importante que a gente decida, que a gente tenha essa vontade, sabe, de sair do buraco quando a gente está lá. E só depende da gente, só depende de você. Uma vez que você coloca na tua cabeça, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar nesse buraco, eu não vou ficar aqui nessa situação complicada, eu vou sair, eu vou vencer, eu vou superar. Então, você vai sim. É só uma questão de tempo. Você pode até não sair imediatamente, mas você vai sair. Pode ter certeza nisso que eu tô te falando. Às vezes a pessoa faz até uma besteira contra a própria vida, né? Porque naquele momento de fraqueza, ela acredita do fundo do coração dela que ela não é capaz de vencer aquela dor que ela está enfrentando. E aí ela coloca isso, e como ela sente também que ela não é capaz, então acaba que ela não suporta e ela tira a própria vida para fugir da dor, para acabar com essa dor que ela está sentindo, que ela está sofrendo. É por isso que é muito importante a gente colocar na nossa mente, no nosso pensamento. Você é capaz de suportar qualquer dor, qualquer ressentimento, qualquer desafio que aconteça na sua vida. Você é capaz. E a partir deste momento que você acreditar nisso, sim, você é capaz. A quarta situação que eu estou colocando aqui com base na citação do Marco Aurélio, né, linkado com a nossa história do Elvésio, é o seguinte: a tua capacidade de suportar qualquer coisa, ela tem duas finalidades, de acordo com Marco Aurélio. Qual é a primeira finalidade? É o teu interesse próprio. Então, é o amor próprio. É conforme eu falei anteriormente, ainda há pouco. Se você colocar na sua cabeça que você é capaz de suportar, você vai suportar. E isso nada mais é do que amor próprio. É você se colocar para cima, é você se colocar em situação de vencedora, de vencedor. Amor próprio. É você se amar. Porque quando você ama alguém, você não quer o melhor para a pessoa? Então, se você quer o melhor para você e você afirma que você é capaz, que você suporta, então isso é amor próprio também. Amor próprio não é, né, só negócio de pintar cabelo, fazer unha e se cuidar. Claro que isso é importante, mas o amor próprio não é só isso. O amor próprio é a gente se tratar como uma pessoa que você mais ama na tua vida. Pensa na pessoa que você mais ama na tua vida.
o que você seria capaz de fazer por essa pessoa? Então, esse mesmo amor que você sente por essa pessoa, você pega e projeta para você também. E aí, você vai também projetar essa capacidade, essa motivação de fazer coisas assim grandiosas para que você sempre melhore, para que você não cometa autossabotagem e outros processos mentais que podem destruir o teu sucesso e a tua prosperidade, tá? E a segunda situação, né, que a tua capacidade de suportar ela tem a finalidade é o seguinte, é que é um dever a cumprir. De acordo com Marco Aurélio e os filósofos estoicos, eles valorizam muito a questão dos valores, das virtudes. Então, a capacidade, de acordo com Marco Aurélio, de suportar aquilo que aflige o ser humano, que te aflige, é uma virtude. Para ele, é uma das virtudes, é uma virtude que ele valoriza imensamente. Então, a tua capacidade de suportar qualquer coisa é de interesse próprio e é uma virtude. Pois é, e aí para concluir eu te pergunto, o que você vai escolher para a sua vida? Você vai escolher uma vida de ressentimento? Porque o mundo te condenou por algo que você não fez? Como, por exemplo, na história do Elvésio, onde ele foi acusado injustamente por homicídio. Ele ficou na cadeia, no presídio, no meio dos outros bandidos lá, sendo que ele era inocente. O cara tinha tudo para sair de lá revoltado. Ele perdeu o trabalho, ele perdeu tudo. Ele perdeu 2 anos da vida dele, tá? Confinado lá naquele lugar horrível. Então, se ele escolhesse o caminho do ressentimento, ele ia sair de lá cheio de mágoa. E talvez ele fosse para a bebedeira, para o alcoolismo, para as drogas, fosse fazer, não, eu já fui condenado mesmo, agora eu não estou nem aí, agora é que eu vou fazer mesmo. Agora, me disseram que eu sou bandido, agora é que eu vou ser bandido mesmo. Então ele poderia até entrar para o mundo do crime. Então, esse seria um caminho. O Elvésio, tal como nós também, você e eu, a gente também tem alguns momentos da vida que a gente chega nessa bifurcação da estrada da vida, onde alguém ou algo, alguma situação é injusta, né? A gente sofreu essa injustiça, a gente sofreu essa coisa ruim que a gente não merecia sofrer. Então a gente tem a decisão, o poder de escolher. Será que eu vou querer o ressentimento? Viver com o coração cheio de mágoa e destruir cada vez mais a minha vida? E você destruir a sua vida aí? Pois é, esse é um caminho. E qual é o outro caminho? O caminho é o caminho da liberdade, é o outro caminho. Um é o caminho do ressentimento, o outro é o caminho da liberdade. Qual é o caminho da liberdade? É você, sabe, soltar. É você soltar. Claro, sentir ressentimento por um tempo, ok, ser humano, mas depois, largar tudo isso e eu vou viver a minha vida, eu vou cuidar da minha vida, eu vou superar, eu vou vencer e vou me tornar uma versão muito melhor do que eu já fui antes. É assim que eu sugiro que você pense, mas é você quem vai escolher o teu caminho, ou o ressentimento, ou a liberdade. O poder de escolher está nas tuas mãos. Escolha e siga a tua vida. Esse foi o conteúdo de hoje. Muito obrigada pela tua atenção. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Você que já é inscrito, muito obrigada pela tua inscrição. Curta, comente, compartilhe este vídeo aqui. E vamos que vamos. Até o próximo conteúdo. Tchau.